A paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início a uma série de estudos sobre libertação, visto que o nosso mundo tem sido tomado, pelas maldades do inimigo. O próprio Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E ele não está aqui para brincadeira. Ele tem aprisionado pessoas, ele tem aprisionado os nossos jovens, e nós não podemos ficar alheios à existência dele, nós não podemos ficar alheios à existência do mal. Então, diante dessa situação, nós estaremos começando uma campanha de 7 dias de libertação. Hoje será o nosso primeiro dia. Nós estaremos falando sobre os níveis de opressão. No decorrer da campanha, nós falaremos sobre libertação na área financeira, cura espiritual. Nós estaremos falando sobre vários tipos de maldição que adquirimos no decorrer da nossa vida e muitas vezes inconscientemente nós também abrimos portas, nós permitimos a entrada do inimigo. Então nós precisamos conhecer a maneira como o inimigo age para poder nos atacar, e dessa maneira para que a gente possa estar nos defendendo. Então, diante disso, hoje nossa primeira lição, nosso primeiro dia, eu vou estar fazendo uma introdução a respeito dos níveis de opressão. Vamos estar meditando na palavra do Senhor que está em Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 9. E chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, esse aqui é um retrato de uma pessoa que está totalmente possessa, não consegue mais viver em sociedade. Diante desses versículos aqui, cada versículo dá para a gente tirar uma lição de como era a vida desse homem que o Senhor Jesus libertou e deixou como exemplo para a gente. Mas nós vemos que nesse mundo de hoje acontece tantas coisas que as pessoas às vezes ficam por entender. Como fulano teve a capacidade de fazer isso? Como fulano teve a capacidade de fazer aquilo? Mas por trás existe uma ação demoníaca que faz com que aquela pessoa seja um instrumento do mal, para praticar, às vezes, crimes, para praticar coisas que não são da vontade do Senhor, para se prejudicar a si próprio, para prejudicar a sua própria família. E nós queremos abordar sobre outros níveis de opressão, que se não forem tratados e libertos, podem se tornar uma possessão. Qual a diferença de opressão para possessão? A opressão ela é reconhecida quando a pessoa fica fora de controle, estando então sob o domínio do maligno. A possessão é quando uma pessoa perde o domínio próprio, ficando debaixo de um controle possessivo. Observamos nesse texto um homem que tinha um alto nível de opressão e de possessão. Uma legião de espíritos são cerca de 6.000 espíritos malignos. E esses 6.000 espíritos malignos estavam agindo na vida daquele homem. No versículo 2 fala de um homem possesso. Isso quer dizer que havia um poder espiritual maligno que o possuía. Ele não tinha controle das suas ações e nem reações. Isso explica porque muitas pessoas estão presas no cigarro, nas bebidas, nas drogas, remédios, sexo ilícito e outros hábitos que se tornaram vícios. Coisas que hoje em dia parecem rotineiras, parecem normais,
mas que são prejudiciais para a vida das pessoas. Uma pessoa que fuma, que faz uso do cigarro, está prejudicando a sua saúde. A pessoa que faz uso de bebida, uma hora ou outra ela vai perder o controle, ela vai perder a consciência, vai às vezes se tornar violento, vai trazer prejuízo para si mesmo, vai trazer prejuízo para a sua família. Drogas, a mesma coisa. Sexo ilícito, a gente sabe também, né, que não é a vontade do Senhor. O sexo foi criado para o casamento e quando feito fora do casamento atrai maldição para ambas as pessoas. E às vezes as pessoas querem se libertar, estão presas a esses vícios, mas elas em si sozinhas não conseguem. E quem está à volta dessa pessoa pensa que às vezes falta força de vontade, às vezes ela não está se esforçando, quando na verdade há um poder maligno por trás daquela situação e que se não for quebrado esse poder maligno, a pessoa não consegue se libertar. Então sozinha a pessoa não consegue, ela precisa de ajuda. Da mesma maneira, aquele jovem, sozinho ele não conseguia, porque ele vivia tanto tempo daquela maneira, porque não havia aparecido ninguém que tinha o conhecimento do que fazer para poder ajudá-lo, até apareceu o Senhor Jesus para poder libertá-lo daquela situação. Então, para chegar nesse nível de possessão, primeiro ele esteve debaixo de uma opressão. Começa-se com a opressão, para depois passar para a possessão. Os espíritos malignos usam este caminho até que possam possuir, dominar, escravizar e manipular. Isso aqui me chama muita atenção em relação aos jovens de hoje em dia. Nós temos visto muitos jovens oprimidos. Como assim oprimidos? Eles se fecham muito no seu próprio mundo, se fecham muito às vezes no celular, não interagem com as pessoas que estão à sua volta e ali vão dando lugar, né, ao que o inimigo vai oferecendo, às vezes filmes, às vezes jogos, coisas que o inimigo sabe muito bem, planos que o inimigo sabe muito bem arquitetar para poder estar atingindo a fragilidade dos nossos jovens. E com o tempo ele vai tomando mais posse, vai tomando mais posse da mente dos nossos jovens, e é onde a gente vê muitos jovens hoje em dia com depressão, muitos jovens tentando suicídio, muitos jovens se cortando, e a sociedade não consegue compreender o porquê de tudo isso. Mas por trás disso existe uma possessão demoníaca, uma opressão demoníaca, e é onde nós precisamos identificar para, através do Senhor Jesus, ajudar essas pessoas, para que essas pessoas venham ser libertas, os nossos jovens venham ser libertos. Os espíritos malignos faziam aquele homem gadareno habitar em sepulcros, que é o lugar de morte, solidão, miséria, podridão. Ele havia abandonado a família, amigos, o convívio com a sociedade. A pessoa se isola. Quando a pessoa está debaixo de uma opressão, o primeiro ponto, ela começa a se isolar. Às vezes pode estar morando debaixo do mesmo teto, mas ela está isolada ali no seu canto, ela não se entrosa com a família. São chamados imundos porque levam pessoas a ter prazer em imundície, pecados contra a natureza humana, contra os bons costumes, fora da lei e outras iniquidades. No versículo 3, nos relata que nem as cadeias o prendiam. Ele era incontrolável, não tinha domínio próprio, era violento, causava medo e terror por onde passava. No versículo 4, lemos que nada podia detê-lo. Não se submetia a autoridades constituídas, não obedecia a ninguém, era um transgressor. No versículo 5, diz que ele andava de dia e de noite, então isso significa que ele era um andarilho. Quantas vezes passamos por pessoas que vivem nas ruas e às vezes, se a gente for olhar a história por trás daquela pessoa tem família, aquela pessoa tem casa, mas ela não quer ficar em casa. Muitas vezes a gente já viu reportagem da família buscando, da família indo atrás, mas ele recusando-se a receber aquela ajuda. Por quê? Porque ele está possesso, né? Ele está sob uma opressão maligna e ele não tem domínio próprio, então ele não se sente bem em estar ali no convívio com a família e fica desorientado. Tem pessoas que andam
Tem pessoas que andam assim, nenhum lugar lhe agrada, nada em sua vida está bom, não consegue se estabilizar em nenhum emprego e vive mudando de igreja. Esses são fortes sinais de maldição, maldição cigana. Então precisamos analisar isso aqui também na nossa vida. Se nada está bom, se não nos sentimos bem em lugar nenhum, pode ser um indício de que algo não está certo. Então precisamos analisar na nossa vida se porventura abrimos alguma porta para permitir que o mal entrasse e assim começasse a nos oprimir. Então, a todo instante, ao primeiro sinal, né, nós devemos ficar atentos. O verso continua dizendo, clamando pelos montes. Este comportamento associa-se à atitude de louco, doido, maluco e outros procedimentos desenfreados. Ferindo-se com pedras. É o mesmo comportamento de pessoas masoquistas que se flagelam com as próprias mãos. Esse ponto aqui é muito importante porque o que a gente tem visto assim com muita frequência hoje em dia são notícias de jovens se cortando. Uma grande porcentagem de jovens se cortando ali na região do pulso, dos braços. E, na verdade, às vezes a gente nem entende o porquê. Como que a própria pessoa pode sentir dor, pegar ali algo para poder se cortar. Então, isso é um sinal imenso de que a pessoa está sob uma opressão e que ela precisa ser liberta. Ela está sendo dominada pelo mal. Ela não faz aquilo porque ela gosta. Você imagina uma pessoa vai gostar da sensação de dor que ela vai estar sentindo? Não, ela não vai estar gostando. Então, nós precisamos estar atentos a esses sinais. Isso não vem do ser humano. Isso vem de algo por trás, maior, algo espiritual, vindo de forças malignas. Hoje em dia, muitos estão cometendo suicídio lento através de vícios, buscando a destruição na imoralidade, nos sentimentos, nas emoções, na autoestima e outras situações, colocando a própria vida em risco. O índice de suicídio a gente tem visto também que subiu muito, tanto em jovens como pessoas adultas, ao se deparar com algum problema. Muitas pessoas não lutam para resolver aquele problema, mas o problema parece um peso, um fardo tão imenso que ela não consegue suportar e quando a gente vê, muitas das vezes vem a notícia, ela mesma tirou a própria vida. Mas a pessoa que tira a própria vida, ela quer um alívio para a dor que ela está sentindo. Ela não quer, na verdade, morrer, ela não quer, na verdade, perder a vida, mas ela quer um alívio, porque ela se sente tão sufocada e isso aqui também é algo que o inimigo domina a mente e faz com que a pessoa chegue a esse ponto. Então, muitas pessoas não chegam a esse nível de possessão, mas estão presas em níveis de opressão, correndo o risco de chegar à possessão. Por isso, precisamos estar atentos aos sinais para impedir que chegue nesse ponto da possessão. As opressões também se instalam na saúde física, trazendo vários tipos de enfermidade. Muitas vezes procuramos médicos, gastamos dinheiro com exames e com vários médicos e não obtemos nenhum resultado. Nós não conseguimos identificar, fazemos exames e não dá nada, quando na verdade é algo também imposto pelo inimigo. São setas que o inimigo lança e a gente recebe e em vez de a gente rejeitar, né, a gente acaba tomando posse daquela enfermidade e é muito sofrimento. Muitas pessoas se definham, muitas pessoas acabam emagrecendo, acabam perdendo mesmo a saúde, mas devido a algo espiritual que se instalou e ela não sabendo, né, buscando outros meios, então não consegue resolver a situação. Outras vezes alojam-se também na vida financeira, ocasionando perdas de várias formas. Atingem a vida sexual, provocando desvios, perversões, bloqueios e outros tipos de imoralidade. É onde vemos também muitos casamentos desfeitos. O inimigo, ele é mestre em fazer isso, né? Fazer com que as famílias sejam destruídas. Corrompem também a vida espiritual, causando impedimentos e confusões.
É necessário quebrar essas maldições, que acontecerá através do conhecimento da palavra de Deus e autoridades espirituais ministrando em nossa vida. Só assim receberemos a libertação. Então, como receberemos a libertação? Através do conhecimento da palavra do Senhor, né? E da autoridade espiritual que Ele nos concedeu e nós estaremos usando, né, para poder repreender esse mal. Talvez o nível de opressão exista por causa de maldições hereditárias, mal que veio por herança. Nós vamos estar falando sobre isso aqui também no decorrer desses dias. Tem algumas referências aqui, Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 6 e Oséias capítulo 4, versículo 6, se você quiser conferir. Outra causa são maldições geradas no início da vida, maldições geradas por práticas contrárias à palavra de Deus. Às vezes a maldição não vem pela própria pessoa. Aquela maldição é adquirida no nascimento, às vezes até no ventre da mãe. A pessoa pode estar adquirindo uma maldição. Todos esses tópicos que eu estou falando aqui agora, nós vamos estar falando sobre cada um deles individualmente e renunciando também, fazendo orações para poder estar quebrando isso aqui nas nossas vidas. A opressão também pode ser atraída por causa das maldições geradas pelos pecados cometidos durante a vida. Isso aqui são portas que nós mesmos abrimos, e se nós abrimos essas portas, nós precisamos fechá-las para expulsar o mal, né, e para que ele não volte. Outra situação que acarreta a opressão são as maldições geradas por causa do pecado na vida sexual. Talvez os níveis de opressão também podem vir por causa de maldições geradas pelos pecados cometidos na vida financeira. Então, todos esses são tópicos, como eu disse, hoje seria uma introdução, e nós estaremos falando sobre cada um desses tópicos agora no decorrer desses próximos dias. Mas, concluindo, Jesus venceu por nós. Nós temos que tomar posse da salvação que o Senhor Jesus nos deu. Ele veio em carne, ele veio como ser humano, se entregou na cruz e morreu por nós. Ele pagou um alto preço por nós, que somos pecadores. E o alto preço foi pago. Então nós temos que tomar posse desse alto preço que ele pagou. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, maldições e condenação. Mas o inimigo, ele está aí para poder acusar. Ele está aí para poder fazer com que a gente não tome posse do que o Senhor já nos concedeu, do que já está nas nossas mãos. Por quê? Porque ele é enganador. Ele veio para nos destruir. Então, se não temos o conhecimento da palavra, nós muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos pegos por falta de conhecimento. O inimigo conhece a palavra e ele vai estar agindo, usando argumentos para que a gente caia nas ciladas que ele estiver armando. E é preciso que a gente possa tomar posse do sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós. Então, o que precisamos fazer hoje é, através da oração, reivindicar a vitória gerada na cruz para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. E amanhã eu vou trazer para você, o nosso próximo estudo, que será a libertação das maldições hereditárias. Amém?